Imagina só se Deus contasse tudo o que você vai ter que passar para viver o que ele tem para sua vida. Talvez você desistiria. Imagina se Deus falasse: olha, para você ser aquela grande empresária, para talvez você ser aquela médica, talvez para você pregar minha palavra, para você ser famoso, você vai ser traído, você vai ser abandonado, você vai ser criticado, você vai ser julgada. Ninguém vai querer estar com você. Mas você vai viver isso? Você quer? Vai perder a namorada? Você vai querer? Aí talvez você vai falar assim: não, eu não dou conta de passar por isso. Porque antes da gente estar em preparação, a gente tem uma cabeça. E, cara, isso é muito louco, porque uma das histórias que eu mais gosto de estudar na Bíblia, que me fascina muito, é a história de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, que a gente vê ele errando quase a todo momento e tá sempre clamando. Então, um homem segundo o coração de Deus tem muitas quedas. Eu vou resumir para você a história de Davi para você entender o que eu tô te falando, porque que Deus não revela o processo. O processo não é revelado, é vivido. Deus fala o propósito. Olha, eu vou te levantar. Eu já te dei um propósito, eu já falei o que você vai se tornar. Mas eu não vou te falar o que vai acontecer nesse intervalo. E tem muita gente vivendo o processo achando que vai morrer. Não, mas o processo é a forja para você sustentar aquilo que Deus tem para sua vida. Vamos lá, história de Davi, resumida em menos de 3 minutos aí. Davi, com 15 anos ali, basicamente, a sua família já exclui ele. Davi era excluído pela sua própria família. Quando Samuel chega para ungir o próximo rei, como Deus ordena, Jessé, né, que é o pai de Davi, apresenta 7 filhos. E Davi estava lá no pasto. Jessé nem chama Davi, exclui ele. E Jessé fala: olha, aqui com certeza está o futuro rei, hein? E aí Samuel fala o seguinte: olha, não tá aqui não. Tem mais um? Aí que Jessé lembra: ah, tem um que tá lá no pasto, mas é o menor, não é possível que é ele. Aí Samuel fala: chama. Então, olha para você ver, Davi é ungido rei. E a sua família já excluía Davi ali. Davi era um improvável. Só que Deus usa os que não são para confundir os que são. E no momento que Davi é ungido como rei, ele volta a fazer o que ele fazia. Então talvez tem promessas de Deus na sua vida que não vai acontecer assim. Davi, quando ele foi ungido rei, vamos colocar ali em média 15 anos, demorou mais 15 anos para essa promessa ser cumprida. E nesse processo, Davi só se lascou. Quando Davi ele é ungido, ele volta a cuidar de ovelha, volta a servir o rei a tocar harpa, ele ajuda seu pai ali. Olha só para você ver, teve uma promessa de Deus na sua vida, só que a sua vida aconteceu muitas coisas ruins e continua a mesma. Aí beleza, aí acontece de Davi derrotar Golias. Opa, a primeira vitória de Davi. Quando Davi se exalta um pouquinho, opa, agora cresci, subi um cargo. Aí o que acontece? Puf! É derrubado. Davi, quando ele derrota Golias, que ele é levantado, que aí ele casa, que ele se torna general do exército, uma pequena vitória comparada ao seu futuro, né? O que acontece? Inveja, perseguição. Saul tenta matar Davi de todo jeito. Aí Davi perde a sua esposa, perde seus amigos, perde todo mundo e foge para a caverna de Adulão. Então você imagina, era excluído pela sua família. Aí quando ele tem uma vitória, começa a perseguição, começa a traição, e aí ele perde tudo. E aí ele volta para sua caverna. Só que um fato muito interessante, quando Davi vai para a caverna sozinho, a sua família vai com ele. A mesma família que excluiu Davi está com ele na caverna. Então talvez todo mundo pode te abandonar, mas a sua família talvez está com você. Presta muita atenção nisso. E aí Davi, em Salmo 142, ele clama para Deus. Ele fala o seguinte, ó: clamei com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quanto o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olha para minha direita e vê, não há ninguém, completamente abandonado. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Olha só para você ver o tanto que Davi está angustiado. E aí o que acontece? Quando Davi clama, Deus manda 400 homens para servir a Davi, para ser o seu exército ali. E eu achei essa parte muito engraçada. Porque Davi tá na caverna ali. Aí começa a chegar um homem atrás do outro ali, né? Não fala como que esses homens ficaram sabendo de Davi. Então, Deus com certeza tocou eles ali, saiu uma notícia e foi os 400 homens. Mas foi os piores homens que tinha. Só foi maluco, só foi louco. Foi os endividados, foi os depressivos, foi só a curva de rir ali. E aí eu fico imaginando, imagina Davi tá lá, todo lascado, triste. Aí abate um lá: Davi, quero servir. Aí ele olha assim e já fala: mas não, eu sou pingaiada, olha, eu tô endividado, mas vou servir. Aí chegam, vixe, agora esse aí forte vai ser. Ih, Davi, sou depressivo, hein? Só que olha só pra você ver, todo momento ruim da vida de Davi era Deus tratando o coração de Davi, forjando ele para sustentar a promessa que tinha para ele. E Deus mandou 400 homens, só os improváveis. E Davi recebe, bem, e esses 400 homens se tornam o exército de Davi. Um exército muito forte. E não acaba por aí. Aí depois de mais ou menos 15 anos, Davi recebe e se torna rei de Israel. Quando Davi se torna rei de Israel, o que acontece? Ele comete um pecado muito grande. Ele comete adultério, mata o inocente e se arrepende amargamente. Tem seu filho morto.
Olha só para você ver o tanto que a vida de Davi é altos e baixos, né? E aí depois, beleza, passa por isso, Davi chora completamente. Então, cara, você vai ter que entender que não se trata, mesmo sendo um homem sendo segundo o coração de Deus, não era porque ele era perfeito, mas é porque toda vez que ele caía, que ele errava, ele sabia que grandioso era o nosso Deus e clamava para ele, arrependia genuinamente. Isso mostra o verdadeiro caráter de Davi. Davi, mesmo sendo rico quando ele se torna rei, mesmo tendo tudo, nos momentos da angústia, ele se deitava, se prostrava, pedindo perdão de Deus. Senhor, não retire o seu espírito de mim. Olha só para você ver a consciência que Davi tinha. E hoje, às vezes, a gente ganha um pouquinho e esquece de Deus. Davi tinha tudo e sabia que ele era nada sem Deus. E beleza, aí passa isso, Davi perde seu filho, que ele teve através desse adultério, aí depois ele tem outros filhos, esse filho trai, Absalão trai Davi, aí Davi tem que fugir chorando, descalço. Aí imagina, o que eu quero te contar, imagina, lá quando Davi tinha 13 a 15 anos, Deus fala, olha, você vai ser um futuro rei de Israel. Só que para isso, você vai ser abandonado, vão querer te matar, você vai ser traído, você vai perder sua esposa, vai perder seus amigos, depois você vai perder seu filho, depois você vai ter outro filho e esse filho vai te trair. Imagina falando isso. Você acha que aquela mente do Davi, de 13 a 15 anos, ali antes de Deus forjar ele, ia aguentar todo esse processo? Então eu não sei o processo que você está passando na sua vida, mas Deus já tem o seu final. O seu final vai ser muito melhor que o seu começo, mas você precisa ter fé. O bom Deus que começa a boa obra é o mesmo Deus que vai terminar a boa obra. Uma fase difícil da sua vida, um capítulo ruim que está acontecendo, não vai definir o final dele. Mas você precisa entender os processos na sua vida. Toda vez que acontecer uma situação difícil, um momento difícil, você tem que entender: grandioso é Deus, se prostrar, ajoelhar, entender o seu estado de pecador, entender a consequência que te fez estar aí e continuar. Você não pode desistir. E isso é a história de Davi. Deus não vai revelar o processo que você vai passar, mas ele já falou: confia em mim. O que eu te prometi está guardado. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas aquele casamento que você espera que realmente vai ter amor, vai sair. A sua empresa vai prosperar de uma forma honesta, vai sair. Você vai ter verdadeiros amigos, vai sair. Só que você precisa passar pelo processo. Para quando você receber, você conseguir sustentar. Esse processo é uma forja. Você precisa confiar em Deus, é ter fé. Mesmo na sua realidade, você vendo que nada está dando certo, que é impossível. Se você olhar assim para um lado e para o outro, fala, não tem ninguém. Igual Davi fala, Senhor, é impossível. Você precisa. O mesmo Deus que começou a boa obra é o mesmo Deus que vai terminar. Então você precisa ter fé. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você precisa ter fé. Acalma o seu coração. Você viu na vida de Davi um homem segundo o coração de Deus, um dos homens mais falados, mais respeitados. Olha o tanto de quedas que ele teve, de perseguição, de traição. E mesmo assim ele se tornou um grande rei, um grande nome. Deus vai te levantar, mas você precisa passar por esse processo. Você precisa ter coragem. Então, se eu tenho uma palavra para te falar, era: confia em Deus. Mesmo quando tudo parece desabar, nada parecer dar certo, entenda a forja, entenda o processo. Porque Deus te ama muito. Deus te ama de tal maneira que Ele vai estar com você quando você estiver na caverna de Adulão, quando sua família te abandonar, quando te traírem, Deus está com você. E o processo vai passar. E Ele vai te entregar o que Ele te prometeu. Comenta um amém se você viu até o final desse vídeo e se inscreve no canal. Pô, 10 minutos aí, uma história incrível de Davi e te mostrando que Deus está com você nesse processo para te formar. Se inscreve no canal aí, comenta um amém e tamo junto, que Deus te abençoe. É nóis!